E nessa manhã nós vamos começar uma nova série de mensagens. E essa série de mensagens eu tive pensando sobre ela, sobre o que a gente poderia falar, que seria algo edificante, que, como sempre, é edificante, é a palavra de Deus, mas algo edificante para nós dentro do contexto em que nós estamos inseridos e que nós estamos vivendo. E o tema que Deus está nos conduzindo para essa nova série de mensagens é o discípulo básico. O discípulo básico. É estranho, né? Mas é isso mesmo. Talvez você seja uma pessoa mais, vamos dizer assim, tímida e gosta de vestir roupas mais básicas. Sabe o que é quando você veste uma roupa básica? Você não gosta muito de chamar atenção e aparecer? Talvez não, talvez você seja mais extrovertido, mas para você entender o que é básico, né? Básico é aquilo que é básico, aquilo que é o padrão, aquilo que, vamos dizer assim, é a base. Sem aquilo, né, você... É a mesma coisa que estar sem roupa, né? Falando de roupa aqui, né? Então, você está com o básico. Você está vestido com uma camiseta, você está vestido com a parte de baixo, você está com o básico, né? E está vestido de forma básica. Então, nós vamos gastar um tempo nas próximas semanas falando a respeito do discípulo básico. Não é discipulado básico, embora a gente vai falar bastante sobre discipulado, mas é do discípulo. Eu não sei se você sabe, mas a palavra discípulo, referindo-se àqueles que seguem a Jesus, é uma das palavras mais usadas em toda a Bíblia. Ela é usada inclusive no Antigo Testamento para se referir a pessoas que seguiam ao Deus de Israel. Discípulos é uma palavra muito mais vívida na Bíblia do que chamar alguém, por exemplo, de cristão, ou alguém de, agora no nosso contexto, evangélico, discípulo. Então, a gente precisa pensar um pouquinho sobre isso. Nós vamos falar a respeito do discípulo básico. E para isso, eu quero que você abra sua Bíblia, o Evangelho escrito por João, capítulo 15. Nós vamos ler apenas um verso e vamos discorrer um pouco a respeito desse assunto nessa manhã. E eu tenho certeza que Deus vai te edificar e vai falar muito ao seu coração. Capítulo 15, verso de número 16. O discípulo básico. E o tema da mensagem de hoje é eleitos para sermos discípulos. Eleitos para sermos discípulos. João capítulo 15, verso de número 16. Olha o que vai dizer a palavra de Deus. Não fostes vós que me escolhestes a mim, pelo contrário, eu vos escolhi a vós outros e vos designeis para que vades e deis frutos, e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto pedirdes ao Pai, em meu nome, Ele vos conceda. Senhor, fala conosco por meio da Tua palavra, Deus. Alimenta-nos, sustenta-nos, em nome de Jesus. Amém e amém. Bom, uma igreja sem discípulos, ou sem discipulado, né, é uma utopia. É uma utopia. A palavra discípulo, né, se você for estudar ela no original, né, a palavra no grego, ela significa um aprendiz, um aluno, alguém que segue um mestre. E a igreja, quando nós falamos de igreja, nós precisamos pensar que o contexto de igreja nos dias em que nós vivemos hoje bagunçou um pouquinho a ideia de ser igreja. As pessoas pensam assim, não, eu posso ser igreja, eu sou igreja, e a gente vai fazendo aí as coisas, nós somos igreja. Nós abrimos um CNPJ, nós alugamos um salão, nós reunimos aí um grupo de pessoas, e agora nós somos igreja. Mas a ideia de igreja é muito mais profunda do que simplesmente esta ideia que eu estou falando aqui para vocês. Uma ideia institucionalizada. Queridos, a igreja ela é uma instituição. Há pessoas que são avessas à instituição. Elas não querem nenhum tipo de hierarquia, nenhum tipo de instituição, mas a igreja ela é uma instituição. A nossa igreja, por exemplo, ela tem a CNPJ. Então, ela tem um cadastro, pessoa jurídica. Ela é uma instituição jurídica. Ela é uma instituição reconhecida pelo Estado. Mas não é isso que vai fazer dela uma igreja. A nossa igreja tem um QG,
Eu gosto de chamar isso aqui de QG, é um quartel-general. A gente tem aqui um quartel-general, um lugar para treinamento, um lugar para a gente estar se reunindo, um lugar para a gente adorar a Deus. A gente tem, mas não é este lugar ou estas paredes que fazem da gente igreja. Nós temos uma estrutura eclesiástica, nós temos diáconos aqui nessa igreja, nós temos pastores aqui nesta igreja, mas não é essa estrutura eclesiástica, que é importante também, que faz a gente ser igreja. Porque existe uma diferença muito grande entre ser igreja e ser igreja de Jesus Cristo. Porque igreja não foi uma palavra inventada por Jesus Cristo aqui quando ele esteve na terra. Igreja significa, um ajuntamento de pessoas, eclesia, um grupo de pessoas ali com um propósito comum. Mas igreja, segundo a palavra de Deus, é muito mais profunda do que esses contextos que eu estou trazendo aqui para vocês. Igreja significa exatamente um grupo de pessoas que foram chamadas por Jesus, escolhidas pelo Pai, entregues a Jesus, para um determinado propósito, para um determinado fim. E este fim é sermos discípulos. Nossas igrejas estão repletas de frequentadores, ou que nunca foram ensinadas, talvez nunca foram ensinadas, ou talvez foram ensinadas, mas nunca obedeceram os princípios elementares de serem discípulos. Você foi chamado para ser um discípulo. E um discípulo de Jesus é aquele que segue Jesus arrependido dos seus pecados, renunciando à sua vontade e pagando o preço do seu compromisso espiritual. Esse pagar o preço é algo que gera muita confusão quando a gente fala de discípulo básico. Por que gera muita confusão? Porque a gente pensa assim, ora, se Jesus pagou o preço, então que preço há que eu deva pagar? Mas o próprio Jesus vai dizer, olha, você precisa calcular o preço de ser meu seguidor. Há um preço, haverá um custo. A salvação é instantânea e de graça, acontece imediatamente. Quando você crê em Jesus, você é salvo de uma vez por todas. Mas agora o processo de se tornar um discípulo básico, de se tornar um discípulo de Jesus, há um custo para isso, querido. E o custo, ele muitas vezes se torna pesado demais para algumas pessoas. Então nós precisamos entender isso, que há um preço a ser pago, e o preço é o compromisso que eu assumo em ser um discípulo de Jesus. Quando a gente pensa em igreja, qual é a missão da igreja? Abra sua Bíblia aí em Mateus 28, capítulo 28, verso 18 ao verso 20, texto conhecido como a grande comissão, A missão que Jesus dá para a igreja, ela é simples, mas é complexa ao mesmo tempo. Olha o que o texto vai dizer. Jesus aproximando-se, falou-lhes, dizendo, toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. E eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século. A missão que Jesus dá para a igreja tem 4 elementos universais, que tem tudo a ver com a vida de discipulado do crente. E esses 4 elementos universais, eles são seguidos por uma palavrinha que destaca eles. E qual é a palavra? Todos. Todos. Olha só, são 4 palavras todos aqui no texto. Eu vou falar e os irmãos vão repetir comigo, tá bom? Primeiro todo. Toda autoridade. Repita aí, toda autoridade. Olha a segunda palavra. Todas as coisas que vos tenho ordenado. Pode dizer, todas as coisas que vos tenho ordenado. Terceira palavra, terceiro elemento universal. De todas as nações. Ah, tá muito feio. A gente pode melhorar. Vamos começar de novo? Toda autoridade. Todas as nações.
todas as coisas. E por último, todos os dias. Então perceba que claramente que a missão da igreja, ela envolve esses 4 elementos que tem a ver com o todo. O chamado de Jesus Cristo para sermos discípulos dele, é em primeiro lugar que toda a autoridade vem dele. Primeiro ele começa aí, eu vou dar uma missão para vocês, que são meus discípulos. E eu vou dar essa missão porque toda a autoridade me foi dada. E céus e terra aqui, não é esse céu que a gente vê e essa terra simplesmente. Essa dupla de palavras aí, né, céu e terra, significa toda a criação. O Senhor Jesus está dizendo, olha, tudo que é criado, seja visível ou invisível, tudo isso foi colocado sob a minha autoridade. E aí ele vai dar uma ordem. Esse imperativo é poderoso. Esse imperativo tem a ver com ser um discípulo básico de Jesus Cristo. No versículo seguinte ele vai dizer, ide portanto. Ide, portanto, já que toda a autoridade me foi dada, então eu vou dar uma ordem para vocês. Eu tenho toda a autoridade. A ordem é, vão. E façam discípulos de todas as nações. Então o chamado de um discípulo básico é o chamado de sermos aqueles que obedecem à autoridade, ou toda a autoridade de Jesus, e faz discípulos de todas as nações. E esse fazer discípulo é a ordem mais importante, né? Que às vezes a gente pensa que a ordem mais importante aqui dessa sentença é ide. Ide por todo mundo, né? Não, não é o ide. O ide não é a palavra mais importante dessa sentença. A palavra mais importante dessa sentença é fazei. Não é ir, mas fazer. E o chamado de Jesus Cristo para o discípulo básico é fazer outros discípulos. Então perceba, se você está aqui na igreja, isso é maravilhoso, isso é extraordinário, é muito importante que você venha ao ajuntamento solene, né, ao ajuntamento da igreja. Então, se você está aqui, parabéns, mas isso não faz de você um discípulo de Jesus. Se você faz parte de alguns grupos da igreja, muito bom, você está servindo, isso é maravilhoso, mas o que vai fazer de você um discípulo de Jesus é obedecer à ordem de Jesus de fazer outros discípulos. O apóstolo Paulo certa vez diz, olha, aquilo que de mim você recebeu diante de muitas testemunhas, e isso transmite também a homens idôneos, para que eles façam o mesmo. Você tem um chamado, e o chamado é para você fazer. Isso é uma coisa que para nós está muito confuso hoje em dia. Porque a gente vem na igreja não para fazer, a gente vem para receber. É um consumismo. E talvez, olhando para a realidade das nossas igrejas reformadas, né, atualmente, eu penso que as igrejas mais consumistas que existem hoje é a igreja reformada brasileira. Uma igreja de pessoas que se depararam com algumas verdades importantes, mas agora se tornaram consumidoras. Elas trocaram um tipo de consumo pelo outro. Elas consomem. E quando o prato não lhe agrada, o sabor, ela desiste, porque é um consumidor. Mas o chamado de Deus para nós, que somos igrejas bíblicas, que querem viver a palavra de Deus, não é simplesmente de consumir, de receber, mas é também de fazer, e esse fazer não é lavar o chão. Lavar o chão é importante, precisa de pessoas para lavar o chão. Não é servir a ceia é algo importante aqui, isso é muito importante, mas é muito mais do que isso, é ensinar, é batizar, é fazer novos discípulos. Então, primeiro, toda a autoridade, segundo, de todas as nações, terceiro, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. O chamado de Jesus para o discípulo básico é para ele guardar, ensinar outros também a guardarem o depósito da fé, guardarem o que receberam. E eis que estou convosco todos os dias. É o quarto elemento, todos. Então esses 4 elementos, eles são básicos para nós. É a base pela qual nós vamos dar sequência. A missão, então, ela contém esses 4 elementos, e cada um antecipado pela palavra todo.
Então, o cerne da missão é o discipulado. E o imperativo é o fazer discípulos. Então, o que você tem feito? Né? O que você tem feito? Não, eu canto. Quem canta os males espanta, né? Isso é maravilhoso. Continue cantando. Não, eu prego. Pregar é importantíssimo. A fé vem pelo ouvir e o ouvir da palavra de Deus. Mas muito mais do que isso, o chamado para você e para mim é para que a gente faça novos discípulos. Novos discípulos. O chamado não é só para edificação mútua. Vir aqui é para você ser edificado, ser corrigido, ser colocado na direção. Para quê? Para você fazer novos discípulos. E para quem eu faço novos discípulos, né? O que é um discípulo? Como eu disse no começo, discípulo é essa pessoa que crê em Jesus e caminha arrependido, seguindo o seu mestre, seguindo o seu professor, seguindo o seu Senhor. E quem é o seu mestre? Quem é o seu Senhor? Quem é o seu professor? Se a sua resposta é o pastor Mateus, você está errado. O seu mestre, o seu Senhor, o seu discipulador é o Senhor Jesus Cristo. Isso faz parte do discipulado básico. Eu estou aqui como um arauto, eu estou aqui como um porta-voz, mas eu não sou o fim da mensagem. Há alguém antes de mim que vem trazendo a mensagem, eu só estou proclamando a mensagem que não é minha, a mensagem é de Jesus. Então, nós precisamos aprender que esse discípulo, ele segue um mestre, e esse mestre é Jesus Cristo. Seguir a Jesus, ser discípulo dele e fazer novos discípulos não é uma opção para a igreja, é uma ordem. É uma ordem. Então, voltando agora, depois dessa introdução, voltando agora para o nosso texto aqui de João, capítulo 15, verso 16, a primeira pergunta que vem ao meu coração, e talvez tenha que vir ao seu também, é como é que alguém se torna um discípulo de Jesus? O que eu tenho que fazer, pastor, para me tornar um discípulo de Jesus? Olha o que o texto vai dizer, versículo de número 16. Não fostes vós que me escolhestes a mim, pelo contrário, eu vos escolhi. Você foi escolhido para ser um discípulo de Jesus. Isso é extraordinário. É extraordinário porque quando eu tenho a opção de escolher algo, eu também tenho a opção de deixá-la. Mas quando eu sou escolhido por algo, eu não tenho como deixar de ser escolhido. Isso é muito legal. Eu fui escolhido por Jesus, eu não posso mudar a opinião dele. Ele me escolheu, acabou. Então Jesus escolheu os seus discípulos e não o contrário. Nós estamos falando aqui de Jesus conversando com seus apóstolos, com seus 12. Eu vos escolhi. Mas esta palavra, ela nos mostra também o tipo de relacionamento que nós temos com Jesus. Fomos escolhidos por Jesus. Fomos escolhidos pelo Pai. Fomos selados pelo Espírito Santo. E essa escolha de Deus, ela é livre. Ela é soberana. Ela não depende de mim, nem do que eu faça, nem do que eu quero. Eu fui escolhido. Lembra do texto lá do apóstolo Pedro? Vocês são um povo de propriedade exclusiva de Deus. Vocês foram eleitos, raça eleita, geração santa, povo de propriedade exclusiva de Deus. Vocês foram escolhidos pelo Pai para serem discípulos. Então vocês precisam viver como discípulos. E Ele nos escolheu, independente da nossa própria escolha, mas isso não nos exime das escolhas que temos que fazer. Então a briga, quando a gente fala de eleição, de predestinação, né, desse tipo de assunto, não é se ela existe. Isso daí é inquestionável. Eleição e predestinação existe, está na Bíblia, tem vários textos que falam sobre isso. Mas é quando ela acontece. Nós cremos que ela acontece de maneira livre, de maneira soberana, na eternidade pelo Pai. O Senhor nos escolheu. Então ela acontece primeiro. Mas depois dessa escolha, há uma resposta. E se você de fato foi escolhido para ser um discípulo de Jesus, a resposta será natural. A resposta não será forçada. A resposta não será você não será obrigado a dar essa resposta. Mas você caminhará em direção a essa resposta de maneira inevitável. Você será vencido por esta escolha.
Então Deus, ele te chamou, Deus, ele te elegeu, Deus, ele te separou, desde antes da fundação do mundo, como vai dizer em Efésios, para você ser um discípulo, um aluno, um aprendiz, que também faz outros discípulos. E ele te escolheu com uma missão específica. A missão não é para você ficar deitado em berços esplêndidos. Tem gente que pensa isso, né? Eu vou para o céu, eu vou morrer e eu vou ficar deitado em berço esplêndido. Vai ter trabalho no céu também, irmão. Se você não gosta de trabalhar aqui na terra, você vai ter dificuldade lá na eternidade. Trabalho é uma bênção. Estava ontem conversando com o Gabriel, né? A gente estava sentando um piso lá em casa. E ele falou, não, pastor, deixa que eu vou fazer isso aqui, pode deixar comigo. E eu, não, eu quero bater a massa, deixa eu bater a massa, estou batendo massa e mexendo lá. Não ficou muito bom, mas eu fiz. E ele falou, não, pastor, pelo amor de Deus, eu vou fazer. Eu falei, não, eu quero fazer. Não, mas é meu trabalho. Eu falei assim, não, mas Gabriel, eu não trabalho porque eu preciso. Eu trabalho porque eu gosto de trabalhar. Trabalho faz parte da minha vida, e eu faço isso para a glória de Deus. E enquanto a gente bate massa, a gente fala de Deus. Enquanto a gente bate massa, a gente fala da eternidade. E Deus vai sendo glorificado na nossa vida. Fomos chamados para sermos discípulos com uma missão específica. E a missão é essa: dar frutos. Olha o que o texto vai dizer, versículo 15. Versículo 16, desculpe. Não fostes vós que me escolhestes a mim, pelo contrário, eu vos escolhi a vós outros, e vos designei para que deis frutos. Essa palavra designar significa determinar. Jesus está dizendo, eu dei uma determinação. Eu tenho toda a autoridade e eu estou determinando. Eu designei vocês, eu estou dando uma determinação. O apóstolo Paulo vai dizer que aquele que nos arregimentou, né? Nós vivemos para cumprir a vontade daquele que nos arregimentou. Arregimentar é o seguinte, ó, uma fila aqui, você quer servir o exército? Vou pôr seu nome aqui. Vem cá, você vai servir. Obrigatório. Pá, selei. Você vai servir o exército. Ele te alistou. Jesus te alistou. E ele te deu uma determinação. E a determinação é para que você, discípulo básico de Jesus, você não precisa ser um discípulo, né? Nossa, eu sou the best, top of mind. Você não precisa ser isso, você precisa ser um discípulo básico de Jesus. Gostou, Rodrigo? Se você for um discípulo básico de Jesus, você vai glorificar Jesus. Deus não está atrás de super crentes, de homens super espirituais. Ele quer homens que o amem e que o obedeçam. Pronto. Sabe o que acontece, queridos? É que quando a gente ama Jesus e obedece, aos olhos do mundo a gente se tornou super crentes. Mas Deus te chama para ser um discípulo básico de Jesus. Ele te deu uma determinação, Ele te escolheu para uma missão, e a missão é que você dê frutos. E frutos aqui não significa uma vida próspera. Frutos aqui não significa fazer o que é bom. Fruto aqui significa alma, sabia disso? Jesus está falando de almas, Jesus está falando de vidas. O chamado de Deus para a sua vida, para você ser um discípulo básico, é que você foi designado para fazer novos discípulos. Você foi escolhido para ser um discípulo. Você tem uma missão. Terceiro lugar, o propósito final da escolha do Senhor Jesus. O propósito final é para que você tenha intimidade com Ele. Olha, versículo 16. Não fostes vós que me escolhestes a mim, pelo contrário, eu vos escolhi a vós outros e vos designei para que vades e deis muito fruto, e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto pedirdes ao meu Pai em meu nome, Ele vô-lo conceda. Olha o que a palavra de Deus vai dizer no Salmo de número 25, verso 14. A intimidade do Senhor é para os que o temem, aos quais Ele dará a conhecer a sua aliança. A intimidade do Senhor é o propósito final de você ter sido escolhido desde antes da fundação do mundo. O Senhor te conheceu desde antes da fundação do mundo. O Senhor conhece você profundamente. Aquela palavra de Pedro que diz que o Senhor nos conhece em presciência é muito mais do que olhar para o futuro. Ele olhou para o futuro, te viu lá e te escolheu, não por causa de uma escolha que Ele preveu que você teria, mas pelos seus propósitos eternos, para que você tivesse intimidade com Ele. É engraçado que eu não sei quais os motivos que levou a Deus a me escolher. Eu sei que nenhum motivo tem relação comigo mesmo.
porque senão eu não seria escolhido. A resposta é óbvia. Se Deus olhasse para o futuro e conhecesse a vida que eu teria, o tipo de fé vacilante que eu teria, Ele não me escolheria. Ele me escolheu por um objetivo, por uma missão, mas o que levou Ele a escolher especificamente a mim, eu não conheço. Mas eu sei que Ele me escolheu para que eu tivesse intimidade profunda com Ele. Relacionamento íntimo. Uma das ilustrações bíblicas mais lindas relacionadas ao nosso tipo de relacionamento com Deus é entre marido e mulher. Você quer uma relação mais íntima do que de um esposo de sua mulher? O começo do casamento é um pouco difícil, né? Há intimidade, mas não há intimidade profunda. A gente acha que tem, né? Você vai passando 5, 6, 7, 8, 10 anos, eu e a Carol fizemos 11 anos esse ano de casado, você vai percebendo que a intimidade ela vai crescendo numa profundidade muito maior. O relacionamento com esse Deus que nos chamou é a mesma coisa, você vai crescendo de graça em graça, de grão em grão, de fé em fé, de passo em passo, à medida que você se relaciona com Ele. Você foi chamado para ter intimidade com Deus, relacionamento profundo, é isso que significa intimidade. Lembra daquele texto lá de Ezequiel, né? Águas que dão nos artelhos, nos tornozelos, nos joelhos, nos lombos, e águas que dão, só se pode passar a nado. É difícil para nós trazer uma explicação para esse texto, mas a palavra de Deus lá em Apocalipse vai dizer que do trono de Deus flui um rio que está unido ao trono dele, e as nações beberão daquele rio. Eu olho para esse texto de Ezequiel e eu me lembro desse rio que sai do trono de Deus, e eu fico me imaginando eu e a nação, o povo eleito, escolhido de Deus, chegando naquele rio que flui do trono de Deus, e nós nos alimentando dele, entrando em águas que dão ali nos tornozelos, que dão nos joelhos, águas que só dá para passar a nado. O Senhor nos chamou para nadar nesses rios. Você foi chamado, você foi escolhido, você foi separado, você recebeu uma missão, mas o propósito maior é que você tem um relacionamento profundo. Isso faz parte do discipulado básico. Nós fomos escolhidos para nunca desistir. Não existe na terra, ou não deveria existir na terra, povo mais resiliente, povo mais perseverante do que o povo escolhido por Deus. Muitas vezes eu olho para a minha geração e eu fico assustado com a falta de resiliência. Não consegue suportar nada. Não consegue resolver conflito, não consegue resolver problema, não consegue se posicionar, não consegue tomar decisão. Você foi chamado, escolhido para ser um discípulo, para perseverar até o fim. Há muitos motivos para seguir Jesus, mas apenas um que vale de fato a pena. Quando nós olhamos para a palavra de Deus, nós percebemos que as pessoas seguiam a Jesus por diversos motivos. Alguns seguiam a Jesus porque eram curiosos, queriam ver os milagres, o show de Jesus, né? O show da fé de Jesus, né? Ver os milagres, ver os prodígios, as maravilhas que Jesus produzia, eram curiosos. Seguiam a Jesus por curiosidade, apenas para assistir os seus milagres. Havia um outro grupo de pessoas que eram os interesseiros. Então tinha aqueles que eram curiosos, estavam ali no movimento por curiosidade, mas havia os interesseiros. Eles viam que Jesus multiplicava os pães, eles viam que Jesus transformava água em vinho. Gente, água em vinho, gente, espera lá, imagina um negócio desse. Jesus fazia. Jesus pegava lá um bocadinho de peixe, um bocadinho de pão, alimentava, era 5.000 pessoas, era 10.000 pessoas. Jesus podia resolver o problema da fome mundial, mas Jesus não se dedica a resolver o problema da fome mundial. Ele tem compaixão, Ele tem misericórdia, Ele estende os braços, Ele multiplica o alimento, mas essas pessoas logo se frustrariam com Ele, porque esse não era o seu propósito era fazer discípulos que fariam outros discípulos. O propósito dele era glorificar ao Pai, reunindo todos aqueles que o Pai havia dado a ele, os seus eleitos, os seus escolhidos. Mas havia muita gente interesseira, que queria a solução do problema do pecado. Havia um terceiro grupo de pessoas que seguia Jesus porque eram incrédulos, céticos. Eles seguiam a Jesus assim, vamos ver, né, de repente, vai que esse negócio é de Deus, deixa eu ir lá ver.
E chegava lá, mas a dureza do seu coração os impediam de crer. Jesus, ele é tão enfático nisso, que ele diz assim, olha, se os milagres que foram feitos aqui aos olhos de vocês tivessem sido feitos lá em Sodoma, lá em Gomorra, eles ainda estariam vivos. Haverá maior rigor de condenação para vocês do que para Sodoma e Gomorra. Porque vocês viram os prodígios, vocês viram os milagres, mas vocês não creram, tiveram um coração duro. Então eu não sei se você é curioso, se você é interesseiro, ou se você é incrédulo. Tomara que você não seja nenhum desses, porque esses 3 motivos não são motivos bons para se seguir a Jesus. Havia também aqueles que eram chamados de murmuradores, pessoas que murmuravam a respeito de Deus, murmuravam a respeito do propósito de Deus, por não concordarem com as estratégias de Deus. Eram murmuradores. Pessoas que olhavam para o método de Deus e não concordavam com o método de Deus. Eles queriam um Messias governante, um Messias estadista, um Messias poderoso no governo. Eles não concordaram com o método de Deus de um Messias sofredor. Seguiam a Jesus. Eles seguiam a Jesus, mas eles eram murmuradores. Eles não concordavam com os planos, com o propósito e com os métodos de Deus. E por causa disso, eles acabavam a desprezar a Deus e as pessoas. E por último, antes de nós chegarmos no motivo real para ser um discípulo de Jesus, havia os desistentes. Pessoas que desistiam porque a caminhada era apertada, porque o caminho era estreito. Pessoas que desistiam porque a palavra era dura demais. Lembra daquele sermão poderoso de Jesus, em que uma multidão o abandona? Eu fico imaginando isso, a igreja lotada, cheia de gente, eu dou uma pregação e o povo começa a levantar e ir embora no meio da pregação. Imagina essa cena. E de repente fica só 12 pessoas aqui dentro. Todo mundo vai embora. Desistem, porque a palavra é dura demais. A palavra é pesada demais. A palavra é confrontadora demais. Desistem, abandonam o barco. E aí então Jesus olha para aqueles 12 que ficaram. Eu fico pensando, Jesus eu queria fazer uma expressão aqui, mas acho que não cabe. Mas Jesus, ele é estranho, a mentalidade dele comparada à nossa. O que Jesus faz, talvez eu nunca faria. Todo mundo abandona ele, fica só 12, ao invés dele falar assim, rapaz, só fiquei com 12, agora eu preciso cuidar desses 12, porque senão eu vou ficar sozinho. Ele olha para os 12 e fala, e vocês? E vocês, meus discípulos que eu escolhi? Vocês não vão embora também não? Pode ir embora. Se fosse a minha geração, que a minha geração é dodói, né? Se fosse a minha geração, ia os 12 embora, né? Mas aqueles ali estavam cheios do Espírito Santo. Cheios do Espírito Santo. E Pedro, por revelação do Espírito Santo, olha para ele e diz, mas Senhor, para onde iremos nós? Nós vamos para onde? Nós somos teus, nós somos teus. Só tu tens as palavras de vida eterna. Eu vou para onde? O que eu vou fazer na minha vida? Não vou voltar para a pesca. Depois ele volta ainda, mas Jesus vai lá resgatar ele, porque Jesus não perde ninguém que ele escolhe. Mas Pedro, cheio do Espírito Santo, e aqui ainda não havia tido o Pentecostes, isso é importante para nós, né? Ele já era convertido aqui, né? Não havia ainda vivido o Pentecostes, mas já era convertido. Cheio do Espírito Santo, revelação do Espírito Santo, ele diz, para onde iremos nós, se só tu tens as palavras de vida eterna? Então, há pessoas que seguem Jesus, mas são desistentes. São pessoas que não concluem nada que começam. São pessoas que começam uma coisa e param no meio do caminho, começa outra e para no meio do caminho. Se eu posso dar um conselho para você aqui, abrindo um parênteses da pregação, o conselho é esse, querido. Faça uma resolução na sua vida. Tudo o que eu começar, no que depender de mim, eu vou concluir. Mesmo que eu não goste, mesmo que se torne desinteressante ao longo do período, eu não vou desistir. É uma resolução, eu vou continuar, porque aqueles que foram chamados por Jesus, que foram escolhidos por Ele, que receberam a missão dEle, têm um objetivo. E o objetivo é nunca desistir, é perseverar até o fim. Então o último tipo de discípulo, e esse é o discípulo básico, é o fiel.
Porque fidelidade é diferente da justificação que nós recebemos em Jesus Cristo. Fomos justificados em Jesus por causa do sacrifício dele. Também por causa da fidelidade dele, por causa da santidade dele. Mas a nossa fidelidade tem a ver com um ato constante de sermos fiéis a Jesus, de perseverarmos, ainda que os milagres não apareçam, ainda que a minha fé ela seja oscilante, ainda que algumas vezes eu venha pecar e murmurar, ainda que eu pense em desistir, eu não desistirei, porque eu sou escolhido por Deus. O louvor pode vir aqui me ajudar? Para onde iremos nós, Senhor, se só Tu tens as palavras de vida eterna? E nós temos crido e conhecido que Tu és o Santo de Deus. Para finalizar, eu quero dar 3 motivos para você ser um discípulo básico e não desistir. O primeiro motivo é: não desista, simplesmente porque você foi escolhido por Deus. Quando você quiser desistir, lembre-se disso, você foi escolhido pelo Pai. Esse é um motivo maravilhoso para não desistir. Eu sou escolhido. Segundo motivo, não desista, porque somente Jesus pode satisfazer você. Não se engane. É bom riquezas do mundo, é bom. É bom ser próspero, é bom, e eu torço para que você faça isso, eu trabalho para isso, para eu ser uma pessoa mais próspera. Mas não é isso que vai me satisfazer, não é isso que vai me deixar realizado. O que vai me deixar realizado não é eu ter o trabalho dos sonhos, o que vai me deixar realizado não é eu fazer a faculdade dos sonhos, não é eu construir uma empresa, não é eu ter o meu negócio, não é eu trabalhar em tal lugar, não é eu casar com tal moça, casar com tal rapaz, não é isso que vai me fazer uma pessoa realizada. Sabe por quê, querido? Alguns aqui já são casados e ainda talvez não se sintam realizados. Alguns aqui talvez até tenham já um emprego dos sonhos, mas ainda não se sintam realizados. Alguns aqui, já prosperaram, abriram sua própria empresa, mas ainda não se sentem realizados. Pode prestar atenção. Meu sonho é abrir uma empresa. Aí você abriu. Não, mas não é essa empresa, eu quero uma empresa maior. Aí a empresa cresce. Não, mas eu quero ainda maior. Você nunca vai estar satisfeito. Faz uma faculdade. Não, eu quero me especializar. Fez a especialização. Não, agora eu quero fazer um mestrado. Fez um mestrado. Não, agora eu quero fazer um curso com fulano, que é especialista, que é bom. Não, eu quero crescer. Isso não vai te satisfazer. A única fonte inesgotável de virtude, de vida, de poder, de riqueza é Jesus Cristo. Então, em primeiro lugar, não desista porque você foi escolhido. Em segundo lugar, não desista porque só Jesus pode te satisfazer. E terceiro e último lugar, não desista porque você tem fé, por causa da sua fé. A fé foi um presente que Deus te deu. Você tem fé. E com a sua fé, você pode comprar os tesouros dos céus. Entenda o que eu estou querendo dizer aqui. Hoje é até difícil falar isso, tem que ficar explicando o que significa, né? As pessoas não entendem, né? O que é tesouros dos céus. Com a sua fé, você pode se achegar ao trono da graça com confiança. Com a sua fé, você pode pedir ao Pai sem duvidar, e você certamente receberá. Com a sua fé, você pode ter intimidade com o Espírito Santo. Deus te deu fé para que você pudesse abraçá-lo, para que você pudesse deitar nos braços dele. Não desista, Deus te deu fé. Não há nada nessa vida mais precioso que o Senhor pudesse te dar depois de Jesus. O que há de mais precioso depois de Jesus é a fé que Ele te deu, porque é por meio dessa fé que você acessa os tesouros ocultos de Deus. Então não desista, querido. Você foi escolhido. Seja um discípulo básico do nosso Senhor Jesus Cristo. Curva a sua cabeça, eu quero orar por você.